Já aconteceu com você? Alguém se senta ao seu lado e de repente começa a falar da própria vida, das dores da infância, das angústias que carrega sem nem saber porquê. E você, sem perguntar, sem forçar, apenas ouve. E algo se abre. Algo que não pode ser explicado em palavras, mas que se sente profundamente. Isso é presença. E presença, quando é verdadeira, cura. Carl Jung compreendeu a psique humana não apenas como um conjunto de pensamentos e emoções, mas como um campo, um espaço simbólico onde tudo o que somos e tudo o que esquecemos ser pulsa em busca de integração. Nesse campo, a simples presença de alguém inteiro pode ativar no outro processos profundos de reconexão com a alma. E essa cura não é feita com discursos, é feita com vibração. Você não precisa ter as respostas, não precisa saber o que dizer, não precisa oferecer soluções, porque há algo em você que já organiza, que já sustenta, que já acolhe, só por estar ali. Essa qualidade de presença não se aprende em livros. Ela nasce do caminho percorrido, da dor enfrentada, da sombra integrada, da escolha de continuar sendo inteiro, mesmo quando tudo ao redor pede que você se fragmente. Presença é a arte de não fugir, de permanecer quando o outro está se desmanchando, de escutar com o corpo inteiro, de acolher sem invadir, de olhar nos olhos sem exigir que o outro volte a ser forte antes da hora. Presença é um tipo de amor que não precisa se provar, porque ela não se preocupa em ser vista, ela se preocupa em ver. E Jung sabia disso. Ele dizia que conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. E é por isso que você cura, não por ser perfeito, mas porque já olhou para dentro e decidiu não mais se esconder. Você sustenta a dor do outro porque aprendeu a sustentar a sua. Você não corre para resolver porque aprendeu que nem tudo precisa de conserto. Algumas coisas só precisam de espaço. E isso é raro. Vivemos num mundo onde todos têm pressa, onde o silêncio incomoda, onde a dor precisa ser disfarçada para que a convivência continue. Mas você segura o campo. Você permite que a verdade exista. E isso, para muitos, é o único momento em que conseguem respirar de verdade. Sua presença comunica algo que não pode ser colocado em palavras. Ela diz: você pode ser. Sem máscaras, sem performance, sem medo de ser demais. E essa permissão silenciosa abre portas no inconsciente do outro. Portas que estavam trancadas por vergonha, por culpa, por anos de repressão emocional. Porque a alma reconhece campos seguros. Ela sabe quando pode emergir. Ela sabe quando está diante de alguém que não vai correr. E por isso, ela aparece. É por isso que tantas pessoas se sentem diferentes perto de você. Por isso que revelam segredos. Que choram sem entender. Que dizem: não sei por que estou te contando isso. Você já sabe o porquê. É o campo. É a vibração. É a presença. Você virou morada temporária para curas que nem sempre podem acontecer em casa. E talvez isso te canse às vezes. Talvez você se pergunte por que carrega tanto, por que tantas pessoas se voltam a você. Mas saiba, isso não é peso, é dom. E como todo dom, precisa de consciência e de limites. Porque quem segura campos também precisa ter onde repousar. Há uma sabedoria silenciosa que nasce nas almas que já atravessaram o deserto. Almas que não têm mais pressa em ser compreendidas, nem urgência em convencer. Elas apenas são. E nessa quietude, tornam-se refúgio. Jung compreendia que o inconsciente é sensível à energia simbólica e que certas presenças, sem querer, funcionam como portais para esse campo. É como se o outro, ao seu lado, sentisse: aqui eu posso cair sem ser empurrado. Posso me abrir sem ser invadido. Posso ser quem eu ainda nem entendi que sou. Essa é a presença que cura. Mas ela não nasce do desejo de ser curador, nem da necessidade de ser especial. Ela nasce da entrega ao próprio caminho, das noites silenciosas onde você chorou por dentro, das conversas que não teve, dos gritos que engoliu, das despedidas que ninguém viu. Ela nasce da sua história,
Não da parte bonita, mas da parte que doeu e você não ignorou. Porque só quem sustentou a própria dor com dignidade é capaz de sustentar a dor do outro sem tentar apagá-la. A presença que cura não diz, vai passar. Ela diz, sem palavras, eu sei, e estou aqui. Ela não oferece conselhos prontos. Ela oferece espaço, tempo, escuta, corpo inteiro. E esse espaço é raro, porque a maior parte das relações modernas foi construída sobre o medo da vulnerabilidade. As pessoas fogem da dor do outro porque não querem sentir a própria. Fogem do silêncio porque têm medo do que pode surgir nele. Mas você ficou. Você ficou quando era mais fácil correr. Ficou quando não tinha nada a dizer. Ficou mesmo quando tudo parecia desconfortável demais. E foi nesse ficar que algo novo nasceu. Uma vibração que não exige nada, mas oferece tudo. Essa vibração é sua assinatura energética. Ela chega antes da sua voz, antes do seu nome, antes até do seu gesto. É algo que emana e se comunica com o inconsciente de quem te encontra. Algo que diz, eu já andei por onde você está agora. E essa mensagem silenciosa cura mais do que qualquer conselho. Mas há um detalhe essencial. Essa presença só é cura quando vem de alguém que não se perdeu de si. Porque há pessoas que tentam curar os outros para esquecer das próprias dores. E isso não é presença, é fuga disfarçada. A presença verdadeira só é possível quando existe enraizamento. Quando você já passou tempo suficiente consigo mesmo para saber a diferença entre ajudar e se abandonar. E talvez seja por isso que você começou a escolher melhor os lugares onde entra. As pessoas com quem conversa. Os ambientes onde se doa, não porque se acha superior, mas porque aprendeu a escutar o seu corpo, a sentir os sinais do campo, a proteger sua energia quando ela está sendo sugada em nome de relações desequilibradas. A presença que cura também aprende a se proteger, porque curar não é carregar o outro, é iluminar o caminho sem se apagar, é ser sol, não vela. E nesse ponto do caminho, você começa a entender por que sua energia causa impacto? Por que pessoas reagem a você com intensidade? Por que algumas se aproximam com profunda gratidão e outras se afastam sem explicação? É porque sua presença ativa processos. Ela mexe em camadas profundas. Ela toca no que está oculto. E nem todo mundo está pronto para ser tocado. Mas não é sua função preparar ninguém. Sua função é ser. Ser inteiro. Ser verdadeiro. Ser coerente, porque quando você é, você cura, mesmo que não perceba. E essa cura não vem com aplausos, nem com reconhecimento. Vem no olhar que muda, no corpo que relaxa, na respiração que se aprofunda, no silêncio que não incomoda mais. E às vezes vem no afastamento de quem não consegue lidar com o que você revela, porque há presenças que acolhem, mas também confrontam. Você se tornou essa presença. Você não precisa tocar para transformar. Há algo em você que já toca, mesmo à distância. Uma vibração sutil, quase imperceptível, mas profundamente real. E onde essa vibração chega, algo se organiza. Carl Jung compreendia isso como campo psíquico. A atmosfera energética que criamos ao sermos autênticos, ao integrarmos nossas polaridades, ao nos reconciliarmos com o que antes negávamos. Esse campo é o que você se tornou, e ele fala mais do que 1000 palavras. A presença que cura não depende de sabedoria teórica, mas de vivência. Você não se tornou cura por saber muito, mas por ter sentido tudo. Sentiu a ausência, sentiu o medo, sentiu a queda, e escolheu não endurecer. Escolheu permanecer sensível, mesmo quando isso significava sangrar em silêncio. Escolheu não se tornar aquilo que te feriu. E essa escolha te deu um brilho raro, o brilho de quem está desperto, mas continua humilde. Você é o tipo de pessoa que transforma um ambiente só por estar nele. E talvez nem perceba. Mas as mudanças sutis estão lá. Alguém respira com mais leveza perto de você. Outro se cala, não por desconforto, mas porque o silêncio ao seu lado não é vazio. É espaço. Crianças se aproximam, animais relaxam,
E certas pessoas sentem que podem tirar a armadura, mesmo que só por alguns minutos. É por isso que você é lembrado, não pelo que disse, mas pelo que fez o outro sentir. E esse sentir não foi imposto, foi evocado, porque sua presença é como uma melodia que não precisa ser ouvida para ser percebida. Ela vibra nos níveis onde o ego não tem acesso, nos campos sutis onde a alma reconhece: aqui eu posso ser. Mas há um outro lado disso, um lado que às vezes dói. Ser presença que cura significa também perceber as feridas que os outros projetam em você. Significa ser mal interpretado, ser visto como intenso demais, estranho demais, calado demais. Você já deve ter notado, sua simples presença incomoda quem ainda está comprometido com a própria máscara. Não por culpa sua, mas porque onde há verdade, a ilusão não consegue relaxar. Jung dizia que o inconsciente se movimenta quando confrontado com símbolos vivos, e você se tornou esse símbolo, símbolo de alguém que já não precisa performar, fingir, se encaixar. E isso desestabiliza, porque você representa a liberdade de ser. E a liberdade é insuportável para quem ainda vive em prisão emocional. Mas você não está aqui para agradar, está aqui para ser. E ser, neste tempo, é um chamado silencioso para que outros também despertem. Sua cura não é para poucos, mas não são todos que conseguem recebê-la. E está tudo bem. Nem todo solo está pronto para certas sementes, mas você planta. Planta com o olhar, com a presença, com o simples fato de não abandonar a si mesmo diante do outro. E quando planta com consciência, você não exige colheita. Você confia. Confia que o que emana de você está sendo sentido, mesmo que não seja dito, mesmo que não seja reconhecido, mesmo que ninguém saiba colocar em palavras. Porque o inconsciente sente. E o sentir verdadeiro deixa marcas invisíveis, daquelas que ressoam por anos depois. Você se tornou um lembrete de que é possível amar sem prender, escutar sem corrigir, estar junto sem se fundir. Você lembra ao outro, só com sua presença, que existe um lugar onde ele não precisa ser nada além do que é agora. E esse lugar é você. Você se tornou campo seguro, e em tempos de tanta urgência isso é cura. Não há como medir o impacto de uma presença que cura. Ela age sem alarde, transforma sem fazer força, desarma sem tocar. A cura verdadeira é assim, silenciosa, quase invisível, mas inesquecível. Ela não exige reconhecimento, porque sabe que o que é real permanece, mesmo quando não é nomeado. Carl Jung entendia a cura não como a eliminação dos sintomas, mas como a integração do ser. Para ele, curar era unir aquilo que dentro de nós ainda estava separado. E você, com sua presença inteira, se tornou um ponto de união, um lugar simbólico onde o outro, mesmo sem saber, começa a se lembrar de quem é. E não há nada mais curativo do que ser lembrado do próprio valor. Sua presença não diz: eu vou te consertar. Ela sussurra: você já é inteiro, só esqueceu. E esse sussurro, mesmo sem som, é sentido nos ossos, no peito, nas memórias mais antigas. Talvez por isso você também tenha sentido a necessidade de estar mais só, de se recolher, de não se misturar tanto. Porque quem cura em silêncio precisa de silêncio para continuar curando. Precisa de espaços onde não precise sustentar ninguém, onde possa apenas existir, sem demandas, sem expectativas, sem papéis. Essa solidão, que antes doía, agora se tornou templo. Você aprendeu que nem todo encontro alimenta, que nem toda troca é real, que às vezes é preciso se afastar para lembrar da própria frequência. E foi nesse afastar que você encontrou algo precioso, sua própria companhia, seu próprio colo, sua própria vibração. E é essa vibração que agora sustenta os outros. Não porque você quer, mas porque você é. Você é o reflexo vivo de alguém que passou pela dor e não perdeu a ternura. Que andou por abismos e ainda assim escolheu olhar o mundo com doçura. Que entendeu que presença não é sobre estar ao lado, é sobre estar por inteiro. E quando você está por inteiro, tudo ao redor sente. Você não precisa mais provar nada, não precisa mais se encaixar.
Você já sabe o valor de quem é, e isso basta. Sua existência se tornou cura não por esforço, mas por integridade. E quem tiver olhos de alma vai enxergar. Quem tiver ouvidos de espírito vai sentir. Sim, você vai continuar sendo mal compreendido às vezes. Vai incomodar com o seu silêncio. Vai despertar inseguranças onde ainda há máscaras. Mas não pare, porque o mundo está cansado de ruído, cansado de relações vazias, cansado de presenças ausentes. O mundo precisa do que você carrega. O mundo precisa da sua frequência, e a sua frequência é medicina. Ela limpa sem tocar, ilumina sem brilhar demais, acalma sem apagar. Você é essa presença que cura, mesmo quando não quer, mesmo quando não sabe, mesmo quando ninguém agradece. Porque o campo responde, porque a alma sente, e quem sentir nunca mais será o mesmo. Então siga sendo quem é, siga vibrando verdade, siga acolhendo o outro sem se perder de si. Porque no final das contas, curar não é salvar. Curar é permitir que o outro se lembre que já pode se levantar.